Eleições 2016. Da sua decisão, nós fazemos a informação. Entrevista T-News. 7h10 e a Rádio T inicia hoje uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa. O objetivo é proporcionar aos eleitores mais uma possibilidade para avaliação dos candidatos. As regras da entrevista serão as mesmas para todos os candidatos e foram definidas no dia 1º de setembro, durante a reunião com representantes das coligações. A entrevista terá início agora às 7h10, com duração de 40 minutos e com temas definidos: plano de governo, saúde, educação, planejamento, segurança pública, finanças, meio ambiente, esporte, cultura e agricultura. Lembrando que pela ordem de sorteio, a participação dos candidatos ficou definida assim. Hoje o primeiro entrevistado é Leandro Soares Machado, do PPL. Amanhã é Marcelo Rangel, do PPS. Na segunda-feira, o professor Gadini, do PSOL. Na terça-feira, Júlio Killer, do PMB. E na quarta-feira, Aliel Machado, da Rede Sustentabilidade. E nós já contamos no estúdio aqui da Rádio T com o candidato Leandro Soares Machado, do PPL. Bom dia, candidato, tudo bem? Bom dia, Clarice. Bom dia, Amarela e ouvintes da Rádio T. Seu tempo está correndo a partir de agora. E a nossa primeira pergunta é sobre o plano de governo, candidato. Como foi a elaboração do seu plano de governo? O senhor contou com a ajuda de apoio técnico? Como foi para elaborar essas propostas? Sim, não somente para a construção das 54 propostas que temos hoje, não foi só apoio técnico, mas teórico também. Então foi muita vivência na prática, combinado com a parte teórica. Elencamos aqui 54 eixos que entendemos fundamentais para Ponta Grossa, que passam por diversos setores da sociedade. Haja visto que fomos um dos primeiros a registrar ainda uma proposta de plano de governo na minha pré-campanha. O senhor acredita que todas essas 54 propostas que o senhor citou aí, que estão no seu plano de governo, têm condições de serem colocadas em prática? E eu ainda insisto um pouquinho na primeira pergunta de onde vem esse grupo técnico que o senhor utilizou para montar o seu plano de governo? Esse grupo técnico vem de mais de 130 afiliados, amigos e simpatizantes do próprio Partido Pátria Livre. Entendemos que 54 propostas é o pontapé inicial, é o primeiro eixo que vamos discutir com a sociedade, porque nosso plano de governo prioriza o diálogo com a comunidade. Chamaremos diversos setores para não só depois, em 2017, na nossa atual gestão, para construirmos para mais 20 anos, além dos nossos 4 anos de mandato. Agora, qual seria a principal proposta do seu plano de governo? A principal proposta é o diálogo com a comunidade, entender a realidade da comunidade, porque não adianta eu vir aqui e mentir, ser de forma desonesta com os nossos ouvintes, nossos eleitores e elencar diversas propostas que são inviáveis nos dias de hoje. Então, o nosso plano de governo preconiza a comunicação com o munícipe, entendendo a sua realidade, o seu dia a dia, as suas mazelas e qual é a dificuldade que ele encontra com o poder público, encontrando encaixe perfeito entre comunidade e poder público. Além do diálogo, na prática, o que vai ser feito? Na prática, o diálogo ele é o pontapé que a gente toma para ouvir as demandas, porque hoje a gente tem 54 propostas que elas tentam viabilizar a melhor condição de vida, de qualidade de vida, sustentabilidade, entre outros eixos. Mas a partir da participação comunitária que a gente vai conseguir concretizar essas propostas. Propostas elas, como na parte de segurança, que temos a segurança comunitária, que ela visa o diálogo entre os próprios vizinhos para uma segurança que auxilie o poder público. Temos também na área de saúde a construção do novo pronto-socorro e também a falta de medicamentos que hoje é muito grande. Eu, como conselheiro de saúde, que sou vice-presidente, agora licenciado por causa da eleição, sei a realidade hoje da saúde pública em Ponta Grossa. Candidato Leandro Soares, o senhor defende que é preciso conhecer a realidade do município de Ponta Grossa, a realidade da população. E por falar nisso, o senhor está propondo a criação de mais uma secretaria, que é a Secretaria de Direitos Humanos. Hoje a Prefeitura de Ponta Grossa já conta com 13 secretarias, 5 fundações e 4 autarquias, além de 2 empresas públicas. Sendo assim, criar mais uma secretaria não vai trazer mais impacto aos cofres públicos? O senhor chegou a fazer um levantamento de quanto que isso vai custar, criar uma nova secretaria? Perfeito. A nossa criação da Secretaria de Direitos Humanos, ela vem tentando viabilizar a condição de outras secretarias, que é o qual não conseguem executar um bom trabalho. Então, sempre num diálogo com a comunidade, entendemos que as atuais secretarias, elas não vêm suprindo as demandas reais da comunidade. E um diálogo com a comunidade, a própria comunidade, o próprio município pontagrossense vai nos dizer se eles querem quantas secretarias e
quais querem as secretarias. Por quê? Porque os nossos secretários, todos eles, eu não digo um, todos eles são oriundos da própria comunidade, desde a educação, que passará pelo crivo dos servidores, até mesmo a Secretaria de Direitos Humanos. O senhor tem o conhecimento da real situação financeira do município de Ponta Grossa hoje. O senhor acredita que ainda assim, com essas dificuldades financeiras, é possível criar mais secretarias? É esse o caminho, candidato? Certo, primeiramente, tentaremos viabilizar até mesmo a extinção de secretarias hoje inoperantes. Por quê? Porque a gente entende que uma Quais secretaria... secretarias são inoperantes, por exemplo? Por exemplo, a Secretaria de Serviço Social, Assistência Social, que hoje, por exemplo, não viabiliza uma boa condição de vida, não só para as entidades, que elas necessitam do recurso, porque hoje tem entidade querendo fechar as portas que não consegue pagar nem de aluguel, muitas das vezes não consegue nem suprir as próprias demandas. Mas o senhor vai fechar a Secretaria de Assistência Social e qual secretaria que faria esse papel? Porque é uma secretaria que tem um contato direto com a população. Certo, ela não vai fechar, Marielle, ela só vai mudar de nome, ela vai passar a ser Secretaria de Direitos Humanos. A nossa comunicação é com o próprio munícipe, ele que vai nos dizer quais secretarias que hoje precisam de um reestudo, que nosso plano de governo, ele preconiza o reestudo em todas as secretarias, até mesmo auditar as atuais fundações que a gente tem hoje em Ponta Grossa, as autarquias também, para que tenham um bom funcionamento público. Agora, muitas prefeituras estão cortando gastos e é preciso cortar gastos nas prefeituras, nas finanças. Qual que será o seu limite? Você vai cortar gastos, o que você vai fazer para equilibrar as contas do município? Certo, muito se fala sobre cortar gasto, a gente só vê só onerando a folha de pagamento, não só com desvios de função que são denunciados ao meio público, mas também com aumento de cargos e comissões. Nosso plano de governo preconizará o servidor público, pois até mesmo nossos secretários vão ser oriundos do funcionalismo público, estendendo a um diálogo com a comunidade através de uma audiência pública para a escolha desses novos secretários. Agora, o senhor não falou em corte de gasto, só de comissionados. O que pode ser feito realmente na prática? Na prática, é claro, inicia-se pela folha de pagamento que acaba onerando os nossos cofres em até 50%. Estivemos aqui em vários debates e já citamos sobre isso. Por quê? Porque os cargos em comissões, eles acabam ganhando às vezes até 3 vezes mais do que o funcionário público que está na atual gestão. E que aquele que está na atual gestão não consegue nem fazer uma hora extra porque acaba sendo inviabilizado pela própria máquina. Então, se a gente começar com esses gastos já com os cargos de comissões, estenderemos até a outros tipos de gastos que são desnecessários. Enquanto o senhor vai cortar de cargos de comissão? Iniciando pelo meu salário, que no meu plano de governo preconiza que eu pretendo reduzir em até 50%. Eu acho que o salário hoje atual, tanto dos vereadores como do prefeito, vem onerando também a máquina pública. Eu prometi ali no meu plano de governo, e não tenho outro meio de contraprestação, porque eu trabalho hoje como profissional liberal, não sou demagogo aqui, vem dizer que eu abri mão do meu salário porque eu já recebo um outro salário. Não, eu vou trabalhar com o meu salário enquanto gestor e proponho uma redução de até 50%. E pleiteando para 2020, início de 2020, 2021, já a redução do salário dos vereadores, porque também preconiza no meu plano de trabalho, no meu plano de governo. Mas seria competência do Poder Executivo essa questão do salário dos vereadores? Porque é o Legislativo, é a Câmara dos Vereadores. Então agora o senhor está falando do salário dos cargos em comissão, está falando de corte de gastos da Prefeitura e já falou da Câmara dos Vereadores também. Certo, é uma proposta nossa, nosso plano de governo, porque acreditamos que dentro dos nossos 12 candidatos a vereador, alguns deles vão entrar e vão participar dessa discussão de 50%, a não ser que os 23 vereadores, eles entendam que estão ganhando muito bem e que não devem reduzir seus salários. Voltando ainda só à questão que o senhor não respondeu sobre os cargos em comissão, nós temos mais de 300 cargos em comissão hoje na Prefeitura. Com quantos cargos em comissão o senhor pretende administrar a Prefeitura de Ponta Grossa? Certo, primeiramente a gente vai ter que ver a realidade do funcionalismo público. Vamos conversar com o servidor público e entender quais são as reais demandas. De repente, aquele servidor que está há muitos anos, ele pode sim suprir 2 ou até mesmo 3 cargos e comissões que hoje a gente vê que vem onerando a folha de pagamento. A gente não tem como ter o cálculo certo quantos servidores comissionados a gente vai precisar, porque a gente sabe que tem que ter vários concursos públicos que hoje, por exemplo, até na questão de turismo, a gente tem um concurso sobre turismóloga que até agora não saiu a nomeação, ainda tendo em vista o ano eleitoral, e só vai entrar em 2017. Então a gente vai ter que trabalhar com esses impactos também através dos concursos, né? Agora vamos falar de planejamento. O senhor destaca em seu plano de governo que vai ofertar estrutura suficiente que permita o bem-estar e o progresso da coletividade. E quero que o senhor explique
como vai ser essa estrutura e como ela vai ser desenvolvida na prática. Certo. Como eu falo, o norte do nosso plano de governo é a comunicação com o munícipe. Entendemos que, por exemplo, um meio de transporte onde não tem um anel de integração, onde não tenha rotas alternativas, que acaba aumentando o desperdício de tempo do munícipe a chegar da sua residência até o seu trabalho, ou vice-versa, acaba impactando na qualidade de vida. Ontem mesmo estive na Vila no Parque Sabiá, onde a maior reclamação é que não tem nem ônibus. Então, se a gente não consegue suprir as necessidades básicas, não tem nem o que falar sobre bem-estar. Se a gente encontra vários medicamentos em falta, médicos que às vezes entram em férias e não tem ninguém para suprir eles, então não tem nem como falar em qualidade de vida se não ouvir o munícipe, ouvir qual que é a realidade dele, qual que é a melhor qualidade de vida para ele. Não adianta eu vir aqui se agir de demagogia e prometer 1 milhão de coisas, sendo que eu não vou cumprir nem 1%. A gente sabe que promessas, elas entram em vão. Nós temos um plano de trabalho e vamos executar na prática junto com a comunidade. Dentro dessa questão de planejamento urbano, o senhor fala sobre o sistema de transporte público, né, de transporte coletivo. E o senhor fala que o sistema de transporte coletivo precisa beneficiar os usuários da área urbana e rural e promete, em seu plano de governo, incentivar meios alternativos de transportes. Que meios alternativos são esses? Como isso vai acontecer em termos práticos? Primeiramente, estudando um novo mapeamento de tráfego. Hoje, Ponta Grossa está super lotado. Já em relatos da própria Rádio T aqui sabemos que a cada 2 habitantes tem um carro. Então, calculando um cálculo básico, tem 150 mil carros em Ponta Grossa. Sem falar os transeuntes vizinhos que vêm, às vezes, utilizar algum serviço, visitar algum parente, até mesmo através de turismo. Entendemos que rotas e meios alternativos é de fundamental importância. Eu tenho a experiência de outros municípios que não tem um contrato de 10 anos fechado com uma única concessionária e que cria rotas alternativas, desde peruas, vans, até mesmo bicicletas, que hoje a gente não tem ciclovia, muito se é discutido sobre ciclovia e não se tem nenhuma faixa. Fala só simplesmente através de demagogia, que aqui é um planalto. Brincadeira, né, pessoal? A gente sabe que aqui é um relevo e é planalto, que é Ponta Grossa. É uma cidade do Paraná. Entendemos as questões, mas viabilizar pelo menos um espaço onde que o ciclista ele possa sair da sua casa e chegar até o seu trabalho. A bicicleta é o meio alternativo. E se a gente incentivar que todo munícipe possa usar o transporte coletivo, porque ele vai ter rotas alternativas, uma boa qualidade de atendimento, uma boa contraprestação, que é onde o munícipe vai pagar o seu valor da passagem, e ele vai ver na prática essa qualidade melhora no transporte. Então é assim, Marelli, os meios alternativos eles se enquadram em todos esses, iniciando pelo próprio contrato hoje, que só podemos ter uma única empresa para poder fazer esse transporte público em Ponta Grossa. Agora, como que o senhor pretende garantir uma acessibilidade e um transporte coletivo de qualidade aqui em Ponta Grossa? Certo, primeiramente revisando o que a gente já tem. Por exemplo, a gente passa no calçadão, o piso tátil totalmente esburacado. Então, o piso tátil é para pessoa com deficiência. Nós temos nosso plano de governo que preconiza prioridades para a pessoa de acessibilidade. Nós não temos, passamos hoje na região central, que seria o básico, pelo menos uma infraestrutura, porque eu não vou falar nem dos bairros, né? Porque os bairros simplesmente não têm calçadas e não tem nem pavimentação. Isso se reflete no Jardim Sabiá, que eu estive ontem, no Parque Sabiá, ali Castanheira, Vila Neri, que não tem nem calçada, ruas de terra ainda, então lá não tem nem o que se falar sobre acessibilidade. A nossa inclusão é a plena da pessoa com deficiência e também a qualidade de vida para o munícipe, estudando meios para tentar suprir as necessidades básicas, como transporte, a pavimentação e uma saúde digna. O senhor destacou a questão do monopólio do transporte coletivo. Nós já tivemos diversas eleições em que candidatos acabaram até prometendo que iriam acabar com o monopólio do transporte coletivo no município de Ponta Grossa. Tem estudos que comprovam também que nem sempre que o fim do monopólio não seria necessariamente a saída, até porque muitas dessas empresas são de mesmos donos, né? Nós temos exemplos como o caso de Curitiba, que tem 5, 6 empresas que são dos mesmos proprietários. Nesse sentido, como é que o senhor vai trabalhar? O senhor critica essa questão do monopólio, mas o que pode ser feito em termos práticos? Primeiramente, que o monopólio seria uma única empresa. Aqui, Ponta Grossa, ela cria um contrato, uma licitação fechada, que acaba só uma única empresa sendo beneficiada. Por quê? Porque uma empresa, para vir para Ponta Grossa, para fazer o transporte público, ele vai ter que ter uma garagem, vai ter que ter um número suficiente de ônibus, ao qual inviabiliza os pequenos empreendedores, os pequenos empresários, a viabilizar um transporte para Ponta Grossa. Por quê? Porque, primeiramente, você tem que ter uma quantia X de ônibus, ao qual que ninguém tem. E como você bem falou, Marelli, temos
temos ali algumas empresas que eles têm um acordão, um contrato entre outras empresas, X, Y e tantas outras, que acabam uma amarrando a outra, aonde uma trabalha, a outra não trabalha, até tendo em vista que quando não é do mesmo dono, são amigos que decidem muitas das vezes o transporte público, o transporte até particular e uma mesa de negócios. Agora, nós precisamos desafogar o trânsito da cidade de Ponta Grossa, principalmente no centro. Em horários de pico, nós temos uma grande dificuldade para as pessoas que saem do trabalho ou vão para a universidade. Qual que é a sua proposta para desafogar o trânsito, principalmente do centro, mas também ter vias de acesso e rotas alternativas nos bairros da cidade? Primeiramente, as rotas alternativas vão ser de grande importância, norte, sul, leste e oeste, o que vão criar o famoso anel de integração que muito se falava no passado e até agora não se viu na prática. Então, criaremos sim essas rotas alternativas. Eu até mesmo, como usuário do transporte público coletivo, às vezes também acabo pegando carona, alguma coisa assim, e sei as dificuldades. Por exemplo, tirar estacionamento em Ponta Grossa, inviabilizando o empresário que tem uma pequena empresa, que muitas das vezes ele é o único mantenedor da casa e seu único funcionário é ele mesmo. Então, o microempreendedor, ele não tem espaço para empreender em Ponta Grossa, porque já haja visto a Baldino Táxi ali próximo à autarquia de trânsito, que os comerciantes perderam ali um estacionamento, só tinha um lado. Perderam e tem empresas que estão fechando as suas portas, até em contato com alguns empresários isso falando da região central, porque se for estender para os bairros, vai virar uma calamidade. Falando da região central, pequenos empresários fechando a sua porta, por quê? Porque não tem estacionamento na frente do seu comércio, o que acaba inviabilizando o acesso e, sem falar, altos aluguéis que não tem uma contraprestação de incentivo do próprio município, porque não há aquele diálogo entre ver a realidade do empresário que quer investir, quer trazer economia para dentro de Ponta Grossa e, sendo morador daqui, não tem essa contraprestação do município. E qual que é a sua proposta para estacionamentos no centro? Primeiramente, é um estudo de como está hoje. Por quê? Por exemplo, assim, temos lugares em Ponta Grossa, que até mesmo no centro, que são regiões desertas, que não tem muito tráfego. Criando essa rota alternativa, a gente vai desafogar o trânsito, e desafogando o trânsito, a gente vai poder pensar aonde seria melhor manter ou criar novos estacionamentos, porque hoje, em Ponta Grossa, a gente vê uma privatização de estacionamentos, só aqueles parques de estacionamento, que é onde a gente paga 3, 5, 10, até mesmo reais por 1 hora ou meia hora. 7h28, nós estamos conversando com o candidato à Prefeitura de Ponta Grossa, Leandro Soares, do PPL, e agora vamos falar sobre saúde. Em seu plano de governo, o senhor afirma que o foco na saúde tem que ser as ações preventivas, principalmente na atenção básica, ou a chamada atenção primária. Mas como fazer com que essas ações preventivas tenham um efeito? Primeiramente, como já veio o secretário de saúde aqui na Rádio T, e infelizmente eles criaram a nível federal uma polêmica, porque eles querem extinguir com o SUS. Nosso plano de governo aqui no município de Ponta Grossa, ele é defensor de um SUS integral, universal e igualitário, que preconize o bem-estar entre aquele que não tem renda, aquele mesmo que muitas das vezes precisa do Sistema Único de Saúde, não tem acesso, desde um atendimento básico, porque às vezes agendamento, como eu já havia falado em momento anterior. A questão, por exemplo, às vezes que nem eu moro na Vila Marina, que tem um posto de saúde, Abrão Federman e o Silas Salem, por exemplo, quando falta um médico que é daquela região, porque o que é hoje? É por zoneamento. Então, o médico A atende determinada região da própria vila e o médico B atende outra região. Por exemplo, temos ali a unidade de saúde do Silas Salem, que ele atende ali até o Paraíso, imagine. Você não consegue suprir a própria demanda da região da Francelina. Como é que a gente vai falar? Então, o nosso plano de governo, ele vai estudar essa questão de que maneira alternativas a gente pode conseguir discutir com a comunidade essa saúde plena, que hoje está sendo inviabilizado, porque eu, por defensor de direitos humanos e conselheiro de saúde, sei a realidade, não só de dificuldade do acesso, mas também de cirurgias ou até mesmo um estudo mais técnico que precisa de um especialista e não encontra em Ponta Grossa. Por quê? Porque nós temos uma central de leito que é dividido com o coletivo dos Campos Gerais e que acaba dificultando Ponta Grossa de ter o acesso. Por exemplo, não temos uma real transparência, por exemplo, da
Santa Casa ali, por exemplo, a gente não sabe os leitos, se ele está aberto, se não está, então a gente tem que ficar numa comunicação constante com os hospitais, porque o próprio sistema que opera hoje a central de leitos é ineficiente. Então o nosso plano de governo, ele preconiza a realidade da comunidade, tentando viabilizar uma qualidade melhor de vida, tentando viabilizar, assim, um poder público eficaz para a comunidade. O senhor citou que a saúde pública é um direito universal, é um direito de todos. Isso é, na teoria, muito lindo. O senhor também destacou os problemas na saúde, mas nós queremos saber a sua solução para a saúde. O senhor já tem um plano de governo onde já deveria ter uma previsão em relação a isso. Não é só ficar falando em estudar. O que o senhor vai fazer na prática para a saúde pública do município? Na prática, como já ali tem a questão de uma reestruturação do atual pronto-socorro hoje, que não consegue suprir muitas das vezes as demandas. Temos sim a construção de um novo pronto-socorro, o reestudo do atual Hospital da Criança, também temos o incentivo do SIAT e SAMU, que hoje estão completamente abandonados. Não adianta eu vir aqui com propostas demagógicas, dizendo que eu vou criar isso, que eu vou criar aquilo, sendo que eu não estou na máquina pública, sendo que eu não sei a realidade, criar superpostos, ou até mesmo deslocar. Hoje o nosso contingente é pequeno do SAMU e do SIAT, e como é que eu vou ter um SIAT em cada bairro? Isso são propostas mirabolantes, propostas que não têm uma real efetividade. Temos sim um diálogo com a comunidade, sabemos a realidade e vamos sim viabilizar com a própria comunidade. Não adianta eu vir aqui dizer que vou contratar 100, 200 médicos, sendo que hoje eu tenho uma folha de pagamento do SUS hoje que não se adapta à realidade, que o próprio profissional de medicina, o médico, ele vai ter que trabalhar ali no funcionalismo público e ele também tem que trabalhar na questão da empresa privada para complementar sua própria renda. Não temos um incentivo. Muito se fala sobre saúde, mas pouco se vê na prática. Eu, como fiscal, que sou através do Conselho de Saúde, de forma voluntária, já venho acompanhando durante algum tempo, a gente sabe a luta diária, os acessos da própria realidade do usuário do SUS, que tem que precisar da ouvidoria de saúde para conseguir uma viabilização. Por quê? Porque através de política, através de discussões que são apenas de próprio interesse, acabam entrando pessoas que às vezes não têm uma real necessidade na fila de outros que estão à beira da morte, já em calamidade. Então, nosso plano de governo, ele estuda sim, mas ele é na prática. Por quê? Porque somente através do diálogo com a comunidade que vamos ter o trabalho efetivo do poder público. Não adianta eu vir aqui com um monte de promessas e sendo que eu não vou ter nem sequer ouvir a comunidade. Então, nosso plano de governo, ele preconizará, porque já inicia na nossa secretária de saúde, que vai ser oriunda do funcionalismo público. Quando o funcionalismo público não puder assumir essa condição de secretário, seja por razões pessoais ou por questões técnicas, a gente vai abrir aos médicos do município em consulta pública para nos apresentar um secretário ou uma secretária. Ok, nós vamos ao intervalo comercial. Nós estamos conversando com o candidato Leandro Soares, do PPL, numa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa. Nós já voltamos com o restante da entrevista. Eleições 2016. Da sua decisão, nós fazemos a informação. 7h37, estamos de volta. Hoje demos início à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa. Hoje aqui na Rádio T nós estamos conversando com o candidato Leandro Soares, do PPL, e continuamos ainda falando sobre o tema do bloco anterior, que é saúde pública, devido até à importância do tema. O senhor destacou as dificuldades que a população enfrenta hoje quando vai consultar numa unidade básica de saúde, conhecida tradicionalmente como os postinhos de saúde. Muitas pessoas ainda ficam na fila. Quem não fica na fila chega lá, já tem um cartaz escrito: hoje só tem 20 vagas ou só tem 18 vagas. Como resolver esse problema da demanda de consultas na área de atenção básica, Leandro? Primeiramente, a questão hoje, como eu havia falado no bloco anterior, por exemplo, assim, isso não é inadmissível quando um médico sai de férias, não ter outro profissional para repor a demanda. Por exemplo, às vezes você vai consultar, eu como sempre consultei nas regiões próximas da minha casa, antes era Abrão Federman, agora eu mudei para o Silas Salem, eu às vezes sofro com isso. Por exemplo, se chega lá, o meu médico é o A, para até preservar o nome dele, o meu médico é o A, eu chego lá, o A está de férias.
só tá o B, e o B não pode me atender. Ou como você bem falou, Marelli, que é um reflexo hoje diário da comunidade, que chega lá, só temos 10 vagas, 20 vagas. Não, primeiramente que o período começa das 8, né, até as 16 horas, até agora as 17, que aumentou, se estendeu, antes era às 7, agora mudou para as 8, até as 16 horas. Então a gente entende que enquanto tiver para pacientes lá, tem que ser atendido. Essa questão de limitação de 20, 10 por vaga é inadmissível na atual conjuntura do Brasil, que sofre por problemas com dificuldade de alimentação, que é onde a gente tem uma alimentação adequada, nem as nossas crianças que no município têm uma alimentação adequada, porque eu, como conselheiro de saúde, conselheiro de segurança alimentar e nutricional, que participo, eu sei a realidade hoje da merenda escolar e as reclamações que tem. Então, se a gente não trabalha uma saúde preventiva do nosso aluno que está na rede municipal, uma saúde preventiva da própria comunidade, a gente afoga o sistema de saúde, e quando chega no sistema de saúde, para consultas básicas, eu digo com clínico geral, não consegue atendimento. Quem dirá um especialista? Então, eu vejo propostas aqui hoje no campo eleitoral demagógicas que falam que vão acabar com fila, acabar com isso. Não, primeiramente que às vezes não sabe nem qual é a realidade do município, não conversa com o munícipe. Por quê? Porque é fácil eu vir aqui prometer um monte de coisa, mas eu esqueço que no meu clínico geral lá, às vezes quando ele sai de férias, não tem atendimento. Ou chega lá, a limitação é 10, 15, 20 vagas. Isso é inadmissível. Nosso plano de governo preconizará o cidadão. E mesmo que tenha que despender de recursos para a contratação de novos profissionais, nós vamos investir, vamos cada vez mais procurar o incentivo do governo estadual e federal para que supra a necessidade. Hoje a gente tem que ser realmente um executor, mas também um fiscalizador do Estado e do governo federal para ir lá e capitanear essas verbas que estão disponíveis, e que a gente tem que sim, toda hora estar em diálogo constante, dependendo de sigla partidária, tanto com o governador quanto com o presidente da República. Agora o senhor falou em consultas e citou as especialidades. Qual que será a sua proposta para as especialidades, que a gente sabe que em Ponta Grossa há uma fila muito grande de espera? Primeiramente, é fazer cumprir o que o governador do estado, Beto Richa, falou anteriormente na inauguração do hospital regional, que teria sim um centro de especialidade ao lado do terminal, ao lado do hospital regional. Porque o nosso plano de governo preconiza sim a cobrança dessas falsas promessas que vêm em época de eleição, beneficiando um ou outro candidato, como foi o governador, que ele garantiu para nós de Ponta Grossa aqui hoje, que na inauguração do hospital regional, que teria um centro de especialidade, a construção de um novo centro de especialidade ao lado do hospital regional. Então a gente vai começar a cobrar cada vez mais em 2017 na nossa gestão. Vamos sim cobrar essas promessas, porque a gente não quer mais que o nosso município tenha que ir em Campo Largo, em outras regiões, até mesmo o pessoal de Itacoca, muitas das vezes, por dificuldade de acesso em estradas, não vem utilizar o nosso serviço e acaba onerando outros municípios vizinhos, como é o caso de Campo Largo. Tem pessoas que eu conheço no distrito de Itacoca que às vezes vão utilizar outros serviços públicos lá em Campo Largo porque não tem acesso por causa da deficiência das estradas. Então, você viu, Clário Cimarelli, que cada vez mais vai piorando? Imagina o nosso ouvinte que está lá hoje, está ouvindo nossas indignações aqui e está realmente vendo que o discurso em época eleitoral na prática é totalmente diferente. Eu sim trabalho com a realidade da comunidade porque sou oriundo da comunidade e sei o dia a dia da comunidade porque utilizo os serviços públicos. Candidato Leandro Soares, agora nós vamos falar sobre educação. Em seu plano de governo, o senhor defende que é preciso rever a situação da estrutura física das escolas municipais e depois, é claro, ofertar uma educação de qualidade. O senhor tem o real conhecimento sobre essa situação das escolas hoje? O que falta nessa estrutura física que o senhor coloca em seu plano de governo? Primeiramente, a qualidade básica ali do acesso, né? Então, às vezes, nós temos discussões até que é onde há espaços de escolas que são às vezes inviáveis. Por exemplo, temos escolas onde é o chão de terra à sua volta, que é onde a criança chega já inalando aquela poeira. Quando ela chega, já chega com tosse, já chega com problema respiratório. Qualidade e estrutura não é só do espaço onde está a escola, mas do seu acesso em volta. Porque no dia de chuva, eu como morador ali da Marina, estudava ali nas escolas mais próximas, eles tinham que passar por ruas de terra para poder chegar ao ensino. E, sem falar, a valorização do nosso servidor, do professor hoje, que para ele conseguir
hoje subir num posto, ele é por nível. Como que funciona para ele subir de nível? Ele é através de concurso, através de cursos prestados pelo próprio poder público, que hoje são uma vez por ano e que às vezes não supre a realidade de todos os profissionais professores hoje. Por quê? Porque às vezes na mesma data, nem todos os professores trabalham só no turno de 20 horas. Alguns trabalham 40 horas até em outros municípios para conseguir complementar a renda. Nosso plano de governo, ele inicia na estruturação básica de todas as escolas, passa pela valorização do profissional, dos professores e também dos servidores, porque a gente entende que um profissional contente com o seu salário, altamente motivado, ele vai ter uma instrução digna para o nosso educando, e também o aluno que vai estar lá na ponta, ele também vai ter uma boa qualidade, iniciando por uma alimentação saudável e digna e também um estudo. Hoje temos uma proposta do governo federal, que é o plano integral, e que hoje pouco se vê na prática. Por quê? Porque acaba deixando a criança em meio ao léu. Porque como que funciona na teoria? Na teoria seria assim, meio período ensino, outro período contraturno, que é uma outra atividade correlata. Pouco se vê, não temos nem a inclusão plena da criança com deficiência, que teria que ter um professor tutor para acompanhar. Eu sei porque eu vivo a realidade das mães, porque a minha vice, Adriane Lopes, tem uma filha com deficiência, ela vive constantemente o diálogo com essas mães que têm crianças com deficiência e sabe que muitas das vezes, quando não fica um estagiário cuidando, e lembre-se, estagiário não é demérito, porque eu sou acadêmico de 2 graduações, uma que é direito, outra que é publicidade, e já fiz estágio. E eu sei que no estágio tem que ter o acompanhamento do profissional. Então, via de regra, teria que ter o professor tutor da criança com deficiência e o estagiário. É o inverso, é o estagiário que fica. Como é que ele vai preencher um relatório de boa qualidade, o desempenho da criança? Isso sem falar nas demais, que às vezes é uma turma de 30, às vezes 40 alunos, e como é que ele vai conseguir trabalhar com essa demanda? Porque sendo que o professor não tem valorização, como que ele vai, uma vez por ano, ter uma boa qualificação e às vezes é no mesmo dia onde é que ele está trabalhando em outro lugar, não há um diálogo com os servidores. Nosso plano de governo não preconiza só os secretários oriundos do serviço público na área de educação, mas em todas as secretarias, tendo esse diálogo, porque realmente um secretário que ele vai trabalhar no interesse do seu coletivo, dos seus servidores, ele vai saber a realidade dos profissionais da área de educação. Agora o senhor defende dentro do plano de governo a Escola Viva, que é mais investimentos em kits escolares e no plano de carreira dos professores, reestruturação, condições salariais adequadas para todos os servidores da educação. Como que o senhor vai fazer isso? Ainda o senhor fala em kits escolares. O que será isso? Certo. Primeiramente que hoje, quem sabe, as crianças sabem que recebem, os pais delas sabem que recebem hoje um uniforme até que é de boa qualidade, mas às vezes o kit escolar às vezes deixa a desejar. Por quê? Lápis e papéis de má qualidade, e nós viabilizaremos licitações realmente honestas com o valor que está sendo pago. Realmente tendo a tão sonhada, como eu coloco no meu plano de governo, Escola Viva, que é onde a integração, porque a gente também não quer só deixar a criança lá em ensino integral, por causa que é uma normativa do governo federal, mas também quer a participação do pai, da mãe ou do tutor legal, juntamente com a escola, acompanhando o desenvolvimento. Hoje, por exemplo, muitas das vezes, por N motivos, a gente faz, eu acompanho, às vezes, a questão escolar, os professores fazem reuniões para explicar o desempenho de alguns alunos ou dos próprios coletivos, e às vezes muitos pais, às vezes, não acabam participando, não só pela questão de que estão trabalhando, e outros porque não tem, às vezes, nem uma condição digna para conseguir chegar, porque às vezes ele usa uma passagem que é para levar a criança e outra que é para buscar, e ele não consegue, às vezes, por exemplo, se ele vai ter que usar 2 passagens no dia, já fica inviável. Então, o nosso plano de governo, ele vai preconizar, sim, a tão sonhada Escola Viva, que é a integração entre o professor e o aluno para realmente o progresso. Porque hoje, por exemplo, o índice de analfabetismo que foi divulgado, são mais de 13 milhões no Brasil, em Ponta Grossa, tendo esse reflexo, a gente entende que tem a taxa de escolaridade ainda é baixa. Então vamos trabalhar saneando essas condições. E falando em educação, não podemos esquecer que também existem leis e normas do governo estadual que também a gente vê pouco na prática, que são ensinos de jovens e adultos. Eu sou oriundo de lá e sei a realidade. Por exemplo, um idoso, um adulto ou até mesmo um adolescente que termina o seu ensino no centro de ensino superior, no centro de ensino básico, que é o EJA, e chega lá e não consegue uma realocação. Temos sim um diálogo com os empresários e vamos implantar nesse sistema educacional nosso uma nova proposta também
para o município, em estudo com os professores, qual que é a melhor proposta pedagógica, levando em consideração as normativas do governo federal e também a inclusão do Estado também na questão no que fala o ensino de jovens e adultos, conversando com os empresários e dando oportunidade para aqueles que se formam tardiamente, para que eles entrem realmente de forma igualitária num trabalho que hoje é muito difícil. A questão de desemprego em Ponta Grossa e no Brasil é alarmante. Então a gente entende que a valorização educacional é importante e tem muita pessoa de bem que está correndo atrás e também a nossa criança que está também tendo a sua formação escolar ali fundamental. Candidato Leandro Soares, agora vamos falar sobre segurança pública. Em seu plano de governo, o senhor coloca que os guardas municipais devem voltar às suas reais funções, ou seja, defender aquilo que é patrimônio público. Mas nós sabemos que com o aumento da criminalidade, a Guarda Municipal hoje tem feito um trabalho até de apoio à Polícia Militar e também à Polícia Civil. Nesse sentido, como o município, caso o senhor seja prefeito, poderá dar esse suporte? Porque mesmo sendo uma obrigação do Estado, o município também pode colaborar com ações para melhorar a segurança pública. Qual é a sua real proposta para a segurança pública? Marélia, você entende se tiver um guarda municipal próximo, num estabelecimento público, num espaço público, seja um posto de saúde, ele vai coibir ações criminosas ao seu redor. Entendemos ali, por exemplo, esses dias eu fui visitar com a minha vice, nossa candidata vereadora Thalita, a minha vice Adriane Lopes, fomos visitar o Parque Margarita Manzini, completamente abandonado, um espaço ali ocioso, que é índice de criminalidade, que poderíamos ter um agente público, um guarda municipal ali, fazendo a manutenção, porque haja visto que próximo ali fica o Hospital da Criança. Entendemos sim que a Guarda Municipal faz um excelente trabalho, mas ela tem que ser preconizada para os espaços públicos. Se não falar espaços públicos, não vamos criar uma guarda municipal que faça papel de polícia, não. Queremos uma guarda que ela seja sim para espaços públicos, valorizando esses mais de 100 profissionais que acabam entrando na Guarda Municipal com a esperança realmente de fazer um trabalho, de ter uma contraprestação social, que é através do uso do seu trabalho para guarnir espaços públicos. Hoje a gente tem depredação, como vocês às vezes comentam nos seus programas aqui, depredação de unidades de saúde. Então, se a gente tivesse um guarda municipal lá, a gente coibiria, pelo menos no período de funcionamento. E sem falar outros espaços, até mesmo nas escolas de ensino fundamental, nas escolas do município, ter um guarda municipal lá. Não queremos que esse guarda ele fique, às vezes, num momento ocioso. Queremos sim que ele fique lá no espaço público, fazendo a guarnição para que não haja criminalidade nem ao seu redor. Porque entendemos que um agente ele tem a moral para chegar lá e coibir até mesmo o índice de criminalidade. Nosso plano de governo preconiza o diálogo com a comunidade. De que forma? Valorizando, porque outrora eu participei do CONSEG, que é o Conselho Comunitário de Segurança, que viabilizava a condição da própria vizinhança conseguir, através do WhatsApp, hoje, que é um meio de comunicação, por exemplo, se estamos vendo que a casa do nosso vizinho está sendo assaltada, a gente pode coibir desde ligando a luz, ou até mesmo os moradores saindo à frente das suas casas, coibindo essas ações criminosas. Entendemos que uma ação de segurança pública, ela começa no meio comunitário, através da própria comunidade, não fazendo o papel de polícia, mas ela se autoprotegendo. O assunto agora é meio ambiente, candidato. Por que o senhor defende que é preciso reaver a Secretaria Municipal de Meio Ambiente? E já pergunto, qual que seria as suas propostas para o desenvolvimento sustentável e para o lixo da cidade junto com a coleta seletiva? Certo. Primeiramente, um estudo sobre a atual Secretaria de Meio Ambiente é importante. Por quê? Porque hoje temos uma secretaria que pouco discute sobre problemas como você até mesmo apontou. A dificuldade hoje, que é o aterro sanitário, que vem só se postergando o prazo. Entendemos que tem um manancial de água que é potável, que está sendo contaminado por um contrato que vem só se dilatando o prazo e pouco se vê em ações efetivas. Anteriormente, com outro coletivo, participei do Fórum das Águas, que estava realmente discutindo e viabilizando meios alternativos da própria população reivindicar essas melhorias em meio ambiente. Eu já pude acompanhar pelos direitos humanos várias questões lá na questão do próprio aterro,
que a gente teve em diálogos aqui até com o governo do estado, onde é que eles queriam fazer de Ponta Grossa um lixão, que ia vir Ponta Grossa, Palmeira e Castro, o lixo aqui para Ponta Grossa, só que totalmente viável, se não temos nenhuma coleta seletiva. Outros municípios, até de menor porte do que Ponta Grossa, já tem coleta seletiva, que é papel, vidro, plástico e metal, o que acaba desafogando o próprio aterro. E temos sim propostas para que seja revisto esse atual aterro que vem contaminando o nosso solo, para que ele seja realmente multado, se for o caso, e tentando viabilizar meios alternativos, até propostas que forem viabilizadas outrora na Câmara dos Vereadores, que eu pude acompanhar, até mesmo da queima desse resíduo sólido, ou meios alternativos, e que realmente pouco se viu na prática, porque parece que a atual gestão ou o poder público quer viabilizar cada vez mais que seja essa própria empresa a destinatária do nosso resíduo sólido. Candidato, vamos para os outros temas. Lembrando que o senhor tem ainda 3 minutos aqui para o encerramento da entrevista, que é no total de 40 minutos. Vamos falar sobre agricultura. Candidato, um dos grandes problemas do setor, principalmente quem mora nos distritos, né, de Ponta Grossa, é a questão das estradas rurais. Como é que o senhor pretende resolver esse impasse para as pessoas que moram nesse setor e expandir também a produção dos produtores rurais? Primeiramente que isso seria muito pouco tempo para a gente discorrer sobre uma realidade que eles vivem na prática. A falta de estrutura das suas vias ali públicas, que é os seus acessos às estradas, em completo abandono. Eu, em contato com os produtores da feira da Benjamin Constant, vi a realidade ali e que pouco tem visto na prática. Temos sim proposta para a agricultura familiar, que hoje a dificuldade da agricultura familiar é vender para a própria Conab, porque não tem um incentivo do próprio município em criar mecanismos ali que possam viabilizar que esse nosso produtor de Itaiacoca, Uvaia e outros distritos ao nosso derredor aqui da região central possam vender para a própria Conab essa agricultura familiar. Então, trabalharemos sim com a valorização da agricultura familiar, a produção orgânica, e não queremos mais que na feirinha da Benjamin Constant seja cobrado um aluguel de R$900 para o produtor vender lá, que ele não consegue nem suprir a sua renda. Na área do esporte, candidato, quais são as suas propostas, por exemplo, para ginásios, os nossos campinhos, os bairros? Qual seria a recreação para as pessoas? Primeiramente, o reestudo hoje do nosso atual parque ambiental, que de ambiental tem pouca coisa. Quando eu converso com a juventude, eles pedem skate, porque tem muitos profissionais que estão ali, que estão andando de skate, que hoje são rotulados como até mesmo usuários de droga, que eles estão lá, sim, praticando esporte, e são até referências em outros municípios, e que hoje não têm o completo acesso por parte do poder público. Temos ali também a questão da capoeira, que está abandonada hoje em Ponta Grossa, que temos um rapaz que quer competir ali a nível internacional e que não tem apoio do poder público. Valorizaremos sim as entidades que trabalham com esporte e viabilizando espaço. Temos aqui onde que era para ser o Super Parque, está completamente abandonado, onde seria uma pista de skate, ou até mesmo do lado, que foi cedido o estacionamento para um único destinatário privado, e que seria ali uma ciclovia e um meio de acesso ao esporte. Candidato, e na questão da área de cultura, Ponta Grossa possui excelentes espaços para a prática de atividades culturais que muitas vezes não são aproveitados. Qual é a sua proposta para a área de cultura? Cultura não tem nem o que falar, está em completo abandono. Temos o Bando da Leitura lá, que de forma voluntária tenta praticar um incentivo à cultura e que não consegue uma contraprestação do próprio governo municipal. Temos sim proposta do incentivo e a participação de todos aqueles que trabalham na área de cultura, o incentivo real, porque queremos auditar a atual Fundação de Cultura, transformar ela, se de conhecimento da comunidade cultural for, transformar ela em secretaria para ter um bom repasse de verbas para o incentivo da área de produção cultural, literária e das mais diversas. Ok, o senhor tem 30 segundos para as considerações finais. Eu sou Leandro Soares Machado, a minha vice é Adriane Lopes, temos um plano de governo que é na prática, não é mentiroso, temos mais 12 vereadores, conheça a nossa proposta de governo e saiba a realidade. Temos pouco tempo de TV, mas temos, graças a Deus, aqui o jornalismo imparcial da Rádio T, que podemos falar a verdade, sem mentira e sem máscara, mostrar a real necessidade da própria população. Então, mulheres, venham caminhar conosco. Adriane Lopes é minha vice, eu sou Leandro Soares, voto 54. Ok, 7 horas e 57 minutos, nós conversamos com o candidato Leandro Soares, do PPL.
Lembrando que amanhã, na sequência da nossa série de entrevistas, está programada a entrevista com o candidato à reeleição Marcelo Rangel do PPS, começando no mesmo horário, às 7h10 a entrevista, com o mesmo tempo de 40 minutos e os mesmos temas que foram abordados aqui hoje, que foram segurança pública, cultura, agricultura, esporte, meio ambiente, finanças, planejamento, educação, saúde e, é claro, o plano de governo. E na semana que vem também teremos a sequência das entrevistas. Voltamos amanhã. Bom dia.